Olá, a saúde é um dos destaques do Nesp Notícias desta terça-feira. No estúdio, ao vivo, a enfermeira Priscila Mizuno, da Secretaria Municipal de Saúde, em debate a meningite. E mais. Lei ambiental impede que proprietários derrubem árvores para a construção de imóveis. A cidade de Bauru foi erguida sobre uma área que originalmente era de cerrado. Desde 2009, essa vegetação é protegida pela Lei Estadual do Cerrado, que restringe a derrubada de várias espécies. Vai viajar no fim de ano? Saiba quais cuidados tomar para não ter problemas nos feriados. No contrato devem constar todos os serviços, como passeios, bebidas e refeições. A gente começa o Nesp Notícias de hoje falando de um impasse comum em Bauru. A batalha entre a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico. Proprietários de terrenos em alguns bairros da cidade têm encontrado dificuldades na hora de construir. Isso porque a legislação ambiental impede a derrubada da mata nativa. Os planos de construir uma casa no Jardim Tangarás, em Bauru, não devem se concretizar tão cedo. Adailton tem 3 lotes no bairro, mas não consegue autorização para cortar as árvores. Eu não consigo obter informação nem mesmo de órgãos públicos, como proceder. Fui até a SEMA, a funcionária ficou também meio perdida numa informação concreta. O que ela me orientou é que eu fizesse essa solicitação pedindo uma declaração de anuência para poder cortar a árvore. Ele tem dificuldade porque os lotes estão em área de cerrado. Desde 2009, essa vegetação é protegida pela Lei Estadual do Cerrado, que restringe a derrubada de várias espécies. A cidade de Bauru foi erguida sobre uma área que originalmente era de cerrado. Hoje, os fragmentos dessa mata dividem o interesse com a ampliação da cidade, e o crescimento urbano passa pela interpretação dessa legislação. Em alguns bairros, como no Jardim Colonial, as casas se confundem com vestígios de vegetação nativa. Mesmo com a ocupação do local, para construir aqui desde 2009 é preciso respeitar a lei. Quem não cumprir pode até ser preso. Há 2 situações a serem verificadas. Óbvio, a constatação da supressão ou do corte. Em seguida é verificado se há uma autorização para aquela situação que foi encontrada. Não tendo uma autorização, é concitado o proprietário, no sentido de se fazer uma autuação, um auto de infração, que vai variar no seu valor dependendo de qual vegetação, qual local, podendo chegar de uma advertência a R$50 mil por hectare. E também há a questão penal. É um crime do artigo 50 da Lei de Crimes Ambientais, 9605, e a condução pontual do infrator até o DP. É possível conseguir autorização para derrubar a mata. A lei possui interpretações. 2 situações são mais comuns. No caso de áreas em que há poucas árvores, é possível cortar uma parte e fazer uma compensação ambiental. Quando a área possui fauna e flora constituídas, ou seja, for muito densa, não pode haver intervenção. Para avaliar a possibilidade de limpar ou não o terreno, primeiro é preciso fazer um pedido à CETESB. Em estágio médio e avançado, só existe autorização para área de utilidade pública ou de interesse social. Os outros casos, seria interessante que o interessado viesse até a CETESB e a gente discutisse caso a caso. Depois, o pedido também pode ser avaliado pela Prefeitura, mas o parecer final sobre o caso é da CETESB. Nós podemos fornecer informações adicionais ou informações complementares para que a CETESB possa tomar a melhor decisão, no caso de positivo ou negativo com relação à supressão. O vereador Marcelo Borges, que é empreendedor imobiliário, discorda da aplicação da lei. Para ele, terrenos com menos de 1.000 metros quadrados e que foram loteados antes de 2009 não deveriam sofrer restrições. É um direito adquirido do cidadão que comprou um lote bem intencionado, de acordo com a lei em vigor naquela época. Cedo ou mais tarde, esses terrenos são desmatados. É você andar nessas regiões, você vê que sempre vai ficando mais limpo, uma pessoa vai desmatando, vai pegando fogo, porque estão dentro da áreas urbanas. E aí não está tendo causa de ganho ambiental. Nós temos que pensar a questão da lei de cerrados em grandes greves, em áreas contínuas, que dá para você controlar e fazer essas grandes reservas que nós temos para o cerrado na cidade.
Para o presidente da ONG SOS Cerrado, quem for adquirir um lote nessas áreas deve ficar atento às condições que terá de respeitar. E no caso de quem comprou em loteamentos anteriores a 2009, a prefeitura deveria ser responsabilizada. Nesse caso, a única opção, pelo fato da prefeitura não poder aprovar um loteamento sem ele ser um loteamento de fato, então houve uma omissão do órgão público, ela ajuizar uma ação contra a prefeitura, onde ela vai receber a indenização pelo valor desse lote. Ela, se ela quiser, ela vai comprar um outro lote ou ficar com dinheiro. Se na teoria há muita discussão, na prática o Adailton ainda aguarda um parecer dos órgãos ambientais para poder mexer nos terrenos que ele adquiriu há mais de 10 anos. Você tem o objetivo de fazer uma casa aqui, você já foi atrás da prefeitura, não conseguiu nada. Qual que é o próximo passo? O que você pretende fazer se não sair isso aí? Talvez negociar o terreno, ou até mesmo se houver interesse dos órgãos públicos ou de alguma construtora a fim de compensações, como diz pelo que eu sei o que diz a lei, permutar esse terreno com algum terreno melhor localizado. Então talvez seja interesse para alguma construtora ou mesmo um órgão público trocar esse terreno e preservar o cerrado. É ideal se informar antes de comprar o terreno. E os vereadores aprovaram ontem o projeto de lei da Prefeitura que obriga bancos a instalar dispositivos de segurança em Bauru. 3 vereadores votaram contra: José Roberto Segala, Chiara Ranieri e Amarildo Oliveira. Para Segala, o projeto é inconstitucional e o Tribunal de Justiça já derrubou leis semelhantes em outras cidades, a pedido da federação que representa as empresas bancárias, a Febraban. Com a lei bauruense, os bancos ficam obrigados a ter equipamentos como porta eletrônica com detector de metais, vidros resistentes a tiros, divisórias entre os caixas e gravação de imagens em tempo real. Hoje nós tivemos a maior temperatura dos últimos 12 anos de registro do IPMET. Os termômetros marcaram 38 graus às 2 da tarde. E olha que o verão só chega em dezembro. Chove em pontos isolados do estado de São Paulo. Amanhã, a chegada de uma frente fria aumenta a ocorrência de chuvas no estado. Em Bauru, pode chover hoje ainda. Amanhã, a possibilidade aumenta bastante com a frente fria. A umidade do ar agora está baixa em 22%. Os ventos não ajudam a refrescar. Estão a apenas 3 km por hora. A temperatura máxima hoje foi de 38 graus. Amanhã deve descer para 35 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, os termômetros não passam dos 34 graus. Os empregados do Hospital de Base terão audiência no Ministério Público do Trabalho no próximo dia 5, à 1h da tarde. A decisão foi tomada ontem em reunião no Departamento Regional de Saúde. O pedido foi feito pelo sindicato da categoria. Nessa audiência deverão sair as primeiras definições sobre o futuro dos trabalhadores do HB. Ainda ontem, outra reunião deu sequência ao trabalho da Comissão de Transição do hospital. Ela já começa a analisar equipamentos que deverão ser comprados. Ainda hoje vamos falar com a enfermeira Priscila Mizuno sobre meningite. Participe mandando suas dúvidas por e-mail ou telefone. E já no próximo bloco, os cuidados na hora de comprar pacotes de viagem. Fim de ano, férias escolares, feriados, está aberta a temporada de viagens. E os bauruenses já procuram agências para fechar pacotes turísticos. Mas antes da compra, é preciso ficar atento para não correr o risco de transformar momentos de lazer em dor de cabeça. A procura por viagens nas agências de Bauru já começou. Orlando, nos Estados Unidos, Florianópolis e Gramado estão entre os destinos preferidos para o Natal e para o Ano Novo. Hoje você tem o tradicional turismólogo, aquele que gosta muito de viajar, mas também você tem essa crescente, famosa classe que está tendo acesso a diferentes viagens e facilidades, sem dúvida nenhuma. Isso trouxe muito para o nosso setor.
Facilidades de pagamento, como cartão de crédito, cheque e até boleto bancário, têm atraído um consumidor cada vez mais variado. Mas para garantir uma viagem segura, é bom se programar e planejar com antecedência. Muitas pessoas pensam de que deixando para a última hora vai ser mais barato. Te diria que não. Hoje o risco é de encontrar o hotel fechado, o resort fechado e você não ter mais lugar ou ser mais caro justamente porque se afunila um pouco isso, tá? Na hora de escolher um destino, é preciso tomar alguns cuidados. O principal deles é que no contrato devem constar todos os serviços, como passeios, bebidas e refeições. É bom checar também as condições no caso de ocorrerem imprevistos. No Procon de Bauru, as reclamações mais comuns são sobre os cancelamentos e as mudanças de data. E durante a viagem, se acontecerem problemas, também é preciso atenção. O consumidor, quando ele tem imprevistos durante a viagem ou durante a estadia dele no hotel ou no resort que ele vai passar, o bom consumidor se resguardar o máximo que ele puder. Então, guardar comprovante de pagamento de gastos extras, gastos que estavam previstos em contrato, e caso alguma dificuldade ou problemas que ele encontre, o consumidor tentar se resguardar o máximo possível para conseguir brigar com a empresa depois. O vereador José Carlos Batata foi eleito ontem presidente da recém-criada Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. Foi ele o autor do projeto que criou a comissão. Também são membros os vereadores Paulo Eduardo de Souza e Renato Purini. A partir de agora, projetos de lei que tratem de temas ligados à ciência e tecnologia vão passar pela análise da nova comissão. Alunos de 3 escolas municipais de Bauru receberam presentes ontem. O Departamento de Educação da Unesp doou R$12 mil em brinquedos. Participaram da cerimônia representantes da Unesp, das escolas e da Secretaria Municipal de Educação. Os livros e brinquedos serão utilizados de forma pedagógica na educação infantil. A atividade faz parte do projeto Meu Brinquedo é um Livro. Foram 3 anos de pesquisa. A professora Maria do Carmo Kobayashi estudou as necessidades das escolas e a potencialidade de objetos que, além de divertir, podem ensinar. As escolas foram estudadas, são só 3 escolas, justamente pela profundidade do estudo, e aí a gente detectou que objetos essas escolas não tinham, e a partir disso foram selecionados os brinquedos, os jogos e os livros. Junto com os brinquedos, seguem orientações de como utilizar os objetos em sala de aula. Agora, a professora Maria do Carmo vai acompanhar o trabalho das escolas com alunos de 0 a 3 anos. A expectativa sempre é da formação do professor, porque o professor bem formado, aperfeiçoado, transmite isso aos seus alunos e aí significa qualidade de ensino. E a gente vai acompanhar esse projeto. Hora de falar de saúde no Unesp Notícias. Emagrecer bem não é deixar de comer. E para alcançar o corpo ideal, também não dá para se arriscar com dietas que prometem resultados milagrosos. O verão chega só em dezembro e muita gente quer ficar bem para a estação. Mas não adianta fazer dietas radicais às vésperas daquela viagem para a praia. A preparação tem que começar bem antes. Sobre esse assunto eu converso com Thaís Bado Moura e Silva, ela é nutricionista. Thaís, muita gente se arrisca com uma dieta da moda. Quais são os prejuízos para a saúde da pessoa? Bom, na realidade, essas dietas da moda elas são radicais, né? Então, podem comprometer a saúde. Por exemplo, uma alteração de tireoide, quando a pessoa restringe muito alguns alimentos, até uma hipoglicemia, quando tira muitos carboidratos. A dieta que estimula a ingestão proteica, carne, ovos, bacon, ela pode induzir um colesterol. Então, as alterações são muitas. E o mais sério, a desaceleração do metabolismo, ou seja, numa próxima tentativa fica mais difícil perder peso. Por que quem quer emagrecer deixa para fazer na última hora? É o imediatismo. Eu acho que é a ansiedade do mundo, né? do moderno. Hoje em dia, as pessoas querem tudo muito rápido, né? Então, essa ansiedade leva as pessoas a deixarem para a última hora e aí não tem mais jeito, elas querem buscar o realmente fácil e prático, o milagre, que não existe. Então, quem quer perder peso tem que fazer o quê? Reeducação alimentar, atividade física. Então, esses 2 pilares são fundamentais para uma perda de peso equilibrada, saudável e que realmente retire de vez o risco do sobrepeso ou da obesidade.
Ok, obrigado. Portanto, quem quer perder peso de forma saudável precisa procurar ajuda profissional de um endocrinologista, nutricionista ou nutrólogo. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. Hoje, 30 de outubro, é o Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo, uma doença que, ao contrário do que muita gente imagina, não atinge só os idosos. A data tem o objetivo de lembrar a população da importância de descobrir a doença o quanto antes, para iniciar o tratamento e ter uma vida normal. Confira no quadro de saúde de hoje os principais sintomas do reumatismo. Reumatismo é o nome dado a um grupo de doenças que afetam principalmente as articulações, mas que também podem se estender a outras partes do organismo. Entre os principais sintomas das doenças reumáticas estão dor nas articulações por mais de 6 semanas, vermelhidão, inchaço e dificuldade de movimentar as juntas, principalmente ao acordar. Ao perceber qualquer um desses sintomas, é importante procurar um médico. O tratamento pode ser realizado com medicamentos, atividades físicas específicas e técnicas como a acupuntura, definidas pelo médico de acordo com a necessidade do paciente. As doenças reumáticas atingem homens e mulheres de várias idades, mas a maior incidência é em mulheres que estão na faixa dos 30 aos 40 anos. Obesidade, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas em excesso e ingestão de alguns tipos de medicamento podem favorecer o surgimento da doença. Continuamos a falar da sua saúde logo depois do intervalo. Vamos conversar com a enfermeira Priscila Mizuno, da Secretaria Municipal de Saúde. Tem pergunta sobre meningite? Mande agora mesmo sua dúvida ou comentário por e-mail ou telefone. Voltamos já! Só na última semana foram confirmados 5 casos de meningite em Bauru. Desde o início do ano até agora, são 85 casos registrados na cidade, com uma morte. No ano passado, foram 65 casos confirmados. Para falar sobre esse problema de saúde sério, a gente recebe a chefe da seção de doenças de notificação compulsória da Secretaria Municipal de Saúde, a enfermeira Priscila Mizuno. Priscila, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Por nada. Priscila, nós tivemos entre esses últimos casos relatados 3 que foram no mesmo colégio. Isso configura uma situação de surto da doença? Então, é muito cedo ainda para a gente falar em surto, né? O surto envolve uma análise mais rigorosa do tipo de vírus. Dentro desses casos, os casos foram todos levados para análise no Instituto Adolfo Lutz, né? E alguns casos foram para isolamento viral, para a gente ver qual tipo de vírus realmente que está levando a essa infecção, né? E dentro desse padrão, né, dentro desses casos, na verdade, a gente não pode dizer que ainda é um surto enquanto a gente não fizer esse levantamento, né, mais aprofundado, estudo mais aprofundado dos casos. Em Bauru, nós fizemos recentemente uma análise dos últimos 5 anos de incidência da doença, né? Ou seja, o comportamento da meningite no município de Bauru nesses últimos 5 anos. E até para identificar se neste ano está acima do normal, da média, né? Justamente para isso. E aí o que a gente chegou à conclusão de que está dentro da normalidade, né? As pessoas acabaram se assustando demais pelo grau que foi colocado, né, toda essa situação no colégio. Mas assim, não está fora do normal o fato de ter 3 casos, ou 5 casos, ou 6 casos no colégio, a gente não pode ainda dizer que é surto. Tá certo. Mas só completando, eu acho que as pessoas precisam começar a se informar um pouquinho melhor antes de levar a coisa ao nível que chegou, né? Das pessoas entrarem realmente em pânico com relação à meningite, desnecessariamente, né? Desses casos, 74 já estão confirmados a origem da meningite, né? 26 são
são casos de meningite de infecções bacterianas e 48 são infecções virais. E a infecção por vírus, que é a mais frequente, ela é a menos agressiva, né? Sim. E qual que é a diferença da meningite por vírus ou por bactéria? Bom, a meningite por vírus, ela é causada por vírus, né? Não existe nenhum tratamento. O tratamento é como se fosse uma gripe forte. A pessoa é bom não sair de casa, né? Mas não tem muito o que se tratar. A gente trata os sintomas da meningite, né? E a bacteriana e a transmissão dessa meningite viral, ela é através da saliva, tá? E através também de fezes, de contaminação através das fezes, ou seja, você deixou de ter hábitos de higiene, foi ao banheiro, não lavou adequadamente, manipulou o alimento, levou essa mão à boca, você acaba se contaminando, né? E isso, a meningite viral você pode pegar em qualquer lugar, no shopping, na cidade, no clube, em qualquer lugar. E a bacteriana que é a mais agressiva? Isso, a bacteriana, ela é a mais agressiva, realmente. Ela é causada por uma série de sorotipos de bactérias, né? É muito grande essa extensão de tipos de bactéria que causam a meningite. A mais agressiva é quando você tem uma meningite meningocócica causada e que leva também a uma meningococcemia, né? Essa seria a mais agressiva. E que pode evoluir para óbito, no caso. Pode evoluir para óbito se não for levada e conduzida adequadamente. E no caso da viral, você já disse, Priscila, são sintomas muito parecidos com os da gripe. Isso. E quais outros sintomas que marcam a meningite? Então, febre alta, né? Febre alta, uma dor de cabeça muito importante, uma cefaleia importante. Não é aquela dor de cabeça que você fala, tô com dor de cabeça, aquela que você realmente... Muito forte. É insuportável, realmente. Vômito não é qualquer vômito, é vômito em jato, tá? A meningocócica, ela tem uma característica de dar manchas avermelhadas na pele, manchas pequenas ou grandes por todo o corpo, tá? Então, isso já é um sinal de gravidade da meningite. E o endurecimento da nuca também? Sim, a rigidez de nuca ou dessa região cervical, tá? Também é um dos sintomas bem característicos. O que é importante a gente levar também em relação à prevenção. Como que se previne a meningite? Então, a meningite viral, como eu já falei, é com bons hábitos de higiene, né? A meningite bacteriana, a gente não tem como prevenir também, porque, enfim, você se contamina. Se você tiver meningite e eu estiver próximo a você e a minha imunidade, eu não tiver uma imunidade adequada, eu posso vir a me contaminar com meningite. Então, é através de gotículas. É difícil você se prevenir, mas a questão da higiene já é um fator de prevenção, né? Eu acho que o maior fator de prevenção é a higiene mesmo. Mas tem vacinas. Lavagem das mãos. Tem as vacinas também contra a meningite, né? Sim, as vacinas, elas são eficazes, mas assim, a vacinação, ela nunca é 100%, né? Ela te dá alguma imunidade, sim, é importante, mas ela nunca chega a ser 100%, tá? De imunidade. Na rede pública, existem algumas vacinas já em calendário, né? De vacinação, que é a IB, a meningo C também, contra a meningo C também, contra a hemófilos, que é a IB, e a pneumo 10 também. E tem vacinas que só são oferecidas na rede privada. Isso. Se a pessoa quiser ter uma proteção ainda maior, ela tem que pagar por essa vacina. Isso, qual que é a exatamente. diferença? Então, algumas vacinas, elas são liberadas também pelo SUS, mas aí você tem que entrar com um processo, um protocolinho que é no CRI, né, que é o Centro de Imunobiológicos Especiais, né, que ela permite a imunização de pessoas que têm alguma imunodeficiência, né? Pessoas então, já mais vulneráveis, mais né, vulneráveis à doença, né? Agora, tirando isso, algumas vacinas como a pneumo 23, ela só tem em rede privada também. No CRI ela tem, mas é mais na rede privada Mas se os pais seguirem o calendário de vacinação da criança, elas já estarão bem protegidas. Sim, já estarão bem protegidas. Priscila, muito obrigada por seus esclarecimentos. Por nada.
O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!